Bom, então, como eu estava falando, a gente vai começar a representar os cortes, né? A gente vai começar pelo corte transversal. O corte transversal é um corte que corta o edifício no seu comprimento, né? Ele é um corte paralelo à vista frontal lá do edifício, tá? Então, como a gente já vinha estudando, né? A ideia da planta baixa, como eu estava falando há pouco, a ideia da planta baixa é a ideia de você criar uma superfície de corte a 1,5 metro de altura. Você criar uma superfície de corte a 1,5 metro de altura. Tá? Tira a parte de cima, tira a parte que não interessa e observa o que restou, né? Nós temos lá a representação da planta baixa. Percebam que quando a gente faz a planta baixa, né, com um corte a 1,5 metro aqui, quando nós cortamos a 1,5 metro de altura, na parede da circulação e na parede do banheiro, ó, nós não estamos cortando a esquadria. Na cozinha corta um pedacinho da esquadria, né, um pedacinho da janela. Na sala, a janela lateral é cortada, a janela da frente é cortada, todas as portas estão sendo cortadas a 1,5 metro, né? Mas as janelas lá da circulação e do banheiro, elas estão acima da superfície de corte, né? Ó, a superfície de corte está passando a 1,5 metro de altura, as janelas do banheiro e da circulação, elas estão acima dessa superfície de corte, né? Se a gente olhar lá na planta baixa, todas as portas e as janelas, elas foram representadas, né? Lembrem que a gente, antes de representá-las, a gente abriu o vão nas paredes, para que justamente não ficasse o traço grosso de fundo, né? Lembrando que o Layer 5 aí, a cor Blue, ela vai ser impressa em preto num traço grosso. E na janela da circulação e na janela do banheiro, percebam que a linha azul, né, o Layer 5, ela continua, né? Ela é contínua, ela não foi interrompida. Por quê? Porque, de fato, nós estamos cortando as paredes. Nós estamos cortando as paredes nesses dois pontos, né? Mas é importante que a gente represente as janelas, porque nós precisamos demonstrar para terceiros que existe uma ventilação, por exemplo, né? Numa aprovação de prefeitura, por exemplo, eles vão analisar se as aberturas estão de acordo com o código mínimo que deve ser aberto para ventilar e para iluminar cada ambiente. E a gente não pode omitir essa informação, embora essas janelas estejam na parte que foi retirada lá, né, que está acima da superfície de corte. Por isso que a gente representa elas com linhas tracejadas. Então, sempre que a gente olha uma esquadria, por exemplo, com linha tracejada num projeto, automaticamente a gente já sabe que é uma esquadria alta, né? No caso aqui, é uma esquadria com 2,10 de altura de parapeito, 2,10 de altura do parapeito, do peitoril, a janela da circulação, e 2 metros a do banheiro, né? Então, quando a gente tira a parte de cima, o que a gente está cortando efetivamente na circulação e no banheiro é parede. Por isso, o traço grosso contínuo lá. E a gente representa tracejada essas esquadrias, essas janelas, porque elas estão acima da superfície de corte, né? Eu vou pegar nossa planta baixa aqui, só para que a gente tenha um entendimento, melhor na hora que eu estiver representando os cortes das medidas, tá bom? Aqui. Então aqui, né, nós temos aquilo que eu estava falando, ó, a altura do parapeito
na circulação 2,10, a altura do parapeito lá no banheiro de 2 metros, né? Entendido isso, o que eu estava falando para vocês que está faltando na nossa planta lá é a projeção da cobertura, que a gente também faz já na planta baixa, tá certo? Então nós vamos fazer isso primeiro, antes de começar a nosso corte, para que a gente consiga utilizar essa projeção da cobertura na hora de fazer a nossa representação lá. Então, nossa cobertura ela tem um beiral de 40 centímetros, ó, tá? 40 centímetros, vou lá para a minha planta, é layer 1, né? É um layer 1 que nós vamos usar, lembrando que aqui tem outros layers, né? A última aula nós trouxemos umas peças hidráulicas lá, dos blocos que eu passei para vocês, e automaticamente, a hora que você traz uma peça de um outro bloco, ele também puxa o layer em que aquela peça foi criada, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com o layer 1, que é um layer de linhas finas, né? Porque é uma projeção de algo que estava oculto, traço fino, assim como a gente fez lá a representação das esquadrias, das janelas da circulação e do banheiro. Então, vou pegar um comando rectangle, rec, né? Rec rectangle, ou posso clicar no botãozinho ali de atalho, barra vertical da esquerda, ou posso ir lá no grupo draw, né? Comando rectangle, tá lá. Então tem sempre três caminhos para acessar o mesmo comando. Lembrando que nós estamos trabalhando com a configuração clássica, né? Do AutoCAD, o que muda um pouquinho para as novas configurações hoje. A partir do 2014, você precisa, se quiser manter essa configuração clássica, você vai trabalhar com uma configuração personalizada, na verdade. Logo a gente faz essa transição aí, tá bom? Então vou clicar numa extremidade aqui agora, ó. Vou criar um retângulo. Por que eu estou fazendo esse retângulo aqui? Eu entendo que é o modo mais fácil. Eu vou criar esse retângulo, e a partir desse retângulo agora eu vou dar um offset, né? Ele é um objeto composto, né? Ó. Eu vou dar um offset ampliando ele, reproduzindo ele para o lado externo, né? Offset, aí Enter, a distância que eu quero é 0,40, né? 40 centímetros. Que ponto 4 é a mesma coisa. O que está acontecendo? Desligado. Então, ponto 4 é a mesma coisa de 0,40. E agora, vou clicar para fora. Cliquei de novo. Já representei a posição do meu telhado. Vou dar um ESC aqui, ó. Vou eliminar aquele retângulo interno que foi usado só como referência, né? Estou aqui. Eu vou fazer diferente do que está na planta lá, e aí vai auxiliar o nosso entendimento. Eu vou representar também a linha que divide as águas do telhado. Nosso telhado ele é 2 águas, né? Então, quando a gente olha ele de cima, numa câmera paralela, lembrando que a projeção é paralela, né? Percebam que tem uma linha no meio que separa as duas inclinações, as 2 águas do telhado, certo? Separa as 2 águas lá do telhado. Então, eu vou criar essa linha, comando line, vou buscar o midpoint lá, né? E vou clicar no ponto lá embaixo. Lembrando que para ativar a midpoint, eu aperto Ctrl, botão direito do mouse, vou lá em Snap Setting, e aí a gente tem lá, já vem pré-habilitado Endpoint, Intersection, eu acho que vem Endpoint Center, né? Eu não lembro exatamente quais, mas vem alguns habilitados. O que a gente costuma habilitar aqui é Endpoint, Midpoint, Center, Intersection, Station, Perpendicular, Nearest. Poderia habilitar todos, né? Mas aí ele começa mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Com esses fica fácil. Aqui percebam que eu estou com Node também, né? O ponto, o nó habilitado. Isso aí a gente usa, por exemplo, quando você vai precisar fazer uma subdivisão numa linha. Já mostro isso para vocês como exemplo aqui. Vamos supor que eu quero
representar uma linha aqui, eu quero dividir essa linha em partes iguais, né? Eu vou dar o comando div no atalho lá de divide, né? Divide. Vou dar um enter, ele vai perguntar select object, vou selecionar o objeto, e ele vai perguntar lá, enter the number of segments, entre com o número de segmentos. Em quantas partes eu quero dividir? Eu quero dividir em 4. Vou dar um enter. Ele já dividiu aqui, já definiu os pontos. A gente ainda não está conseguindo visualizar o ponto aqui, ó. Eu vou lá em Format, Point Style, ó. Estilo do ponto. Por que a gente não está visualizando? Porque ele está um único pontinho ali sobre a linha, ó. Eu vou pegar um outro só para eu conseguir definir esse ponto, para identificar fácil esse ponto. Ó lá. Agora eu já marquei, dividi em 4 segmentos. Ele marcou os 3 pontos. Se eu não estou com o Node lá acionado, esse ponto não vai me servir de referência, porque ele não vai ser um ponto de captura, né? Se eu não estou lá com o Node habilitado, a hora que eu for buscar esse ponto aqui, ó, ele está pegando o nearest ali, mas ele não reconhece o Node, ele não reconhece o nó, o ponto, tá? Então, por isso que eu habilitei. Lá a gente usa, por exemplo, quando a gente vai fazer representação de escadas, que a gente divide uma altura em partes iguais para fazer os espelhos lá da escada. Voltando aqui para a nossa representação, a linha da cobertura, ela é uma linha tracejada, assim como a linha das janelas, né? Porque ela está acima da superfície de corte, né? Então, a representação dela seria de uma superfície oculta, ela tem que estar representada com linha tracejada. Para a gente fazer essa linha tracejada, a gente vai fazer o quê? Vou usar lá Match Property, pode ser MA no teclado, né, o atalho de Match Property. Vou pegar lá, ó, a linha tracejada que eu já defini. Lembram que a gente criou, puxou lá, ó lá, ó. Ela já está com uma linha tracejada, né? Lembra que a gente foi lá, carregou, né, entrou em order, load, carregou lá dash space, né? ISO dash space, carregou a linha tracejada aqui. A linha dash space aqui, que é o que a gente está utilizando, né? Por que eu estou usando a dash space e não a dash? A dash ela tem um tracinho, um espacinho muito pequeno. E na escala que a gente vai imprimir depois, ela vai acabar embolando, né? Vou mostrar aqui, ó. Lá no nosso PDF, ó, se a gente olhar as nossas linhas lá, elas são tracejadas, mas eu tenho que chegar muito próximo para identificar ela. Nesse caso aqui, essa linha foi usada a dash lá, tá? E não a dash space. Então, para que a gente tenha uma boa visualização mesmo em pequenas escalas, lembrando que a nossa planta, quando for impressa, vai ser algo pequenininho, tá? A gente é recomendado a gente usar a dash space. Então a gente carregou a dash space, né? Só que ela estava muito grande, a gente teve que reconfigurar para não ter que fazer todo esse processo de novo. A gente usa lá Match Property, já representei aqui. Eu vou fazer mais uma coisa aqui ainda, ó. Eu vou selecionar as linhas que eu acabei de deixar tracejadas, botão direito do mouse e vou lá em Properties. Eu poderia vir em Properties aqui também na barra de botões, lá na barra horizontal, lá, né? Também tem Properties. Eu vou aqui, botão direito do mouse, Properties. O que eu vou fazer aqui? Como ela é uma representação de linhas muito maiores do que as linhas tracejadas lá das duas esquadrias, eu vou aumentar o tamanho dessa linha, vou dobrar o tamanho dela. Essa linha foi configurada lá, a gente foi por tentativa e erro, né? Lembra? A gente vai ajustando o tamanho da linha que a gente quer, né? Ela estava lá com 0.005. Eu vou deixar ela, eu quero dobrar ela de tamanho, né? Se ela está com 0.05, para eu dobrar vai ser 0.01. Vou dar um Enter aqui. Percebam que ela já dobrou o tamanho aqui na minha representação, ó. Ela já dobrou o tamanho na representação aqui em relação às linhas lá da esquadria. Nesse ponto, a nossa planta
ela já está pronta, faltando os cortes e os textos, como eu falei para vocês. Os cortes, desculpe, faltando as cotas, né? E os textos, como eu falei para vocês. Nós vamos fazer aqui o seguinte: aonde a gente passa os cortes? Olha um pontinho ali, ó. Eu mudei o tipo de ponto, né? Tinha um ponto lá, lembra? Mudei ali para mostrar para vocês, point style. Ficou um ponto marcando lá. Quando a gente fosse imprimir o nosso projeto, esse ponto ele fica quase que invisível, tá? Mas ele interfere na visualização aqui. Quando a gente vai lançar os cortes, a gente vai fazer o corte transversal primeiro. Eu já mostrei para vocês lá a posição desse corte transversal que a gente vai usar, né? Eu já mostrei aqui, então, a posição do corte onde a gente vai usar, mas eu vou falar agora um pouquinho do porquê que a gente vai usar esse corte nessa posição, né? Então, a planta baixa seria um corte a 1,5 m de altura, um corte a 1,5 m de altura, tira a parte de cima, observa o que restou, né? Isso é a representação da planta baixa. Os cortes são superfícies verticais, são planos verticais que a gente posiciona em determinados locais do nosso edifício, né? Quais são esses locais? Quando a gente analisa a nossa planta, já dá para a gente perceber que as partes aqui da cozinha, lavanderia, banheiro, são áreas diferenciadas do demais, né? Tanto que a gente até representa o piso da área molhada, tal, para justamente identificar, para destacar quais são as áreas molhadas. Então, são áreas que normalmente vai ter um piso diferenciado, até com desnível, né? Em relação aos demais, por conta da umidade da água, para você poder lavar esses espaços. Tem revestimento de parede, tem as peças hidráulicas. Então, são os ambientes onde a gente tem o maior número de elementos. Desta forma, a gente prioriza que esses cortes passem pelas áreas molhadas e pelas circulações verticais, quando existem, né? Escadas, quando tem um sobrado, ou um edifício, um prédio de vários pavimentos, a gente vai passar pelo elevador, pela torre do elevador, por exemplo, e também pelas escadas, os cortes. A gente prioriza, então, as áreas molhadas, porque elas são ambientes diferenciados dentro do edifício, e a gente prioriza também as circulações verticais, certo? Então, desse modo aqui, ó, eu vou pegar um layer 3. Essa não é a representação final, tá? Mas eu já vou marcar aqui, ó, um ponto que é onde a gente está cortando. O que eu estou cortando nesse ponto aqui? Eu falei, né, das áreas molhadas. Eu poderia passar esse corte cortando aqui, ó, cozinha, lavanderia e banheiro, né? Por que eu priorizei esse ponto aqui? Porque a partir da linha de corte, a partir do ponto que a gente cortou, é importante a gente também identificar qual é o lado, a face que nós vamos mostrar, né? Se eu passo um corte aqui, por exemplo, pegando lá também a lavanderia e mostrando do ponto da lavanderia para os fundos, por exemplo, eu ia representar praticamente um buraco aqui, que é onde está lá a abertura da minha parede, né? Eu ia pouco mostrar aqui dessa parte da lavanderia, mostrando, olhando para os fundos. Deixa eu movimentar aqui para que a gente perceba isso, ó. Se eu passasse esse corte mais à frente aqui, o que ia acontecer é que no meio ali ia ficar só um buraco, um vazio, né? E quando eu faço isso na posição anterior, então eu consigo enxergar todas as paredes lá, a parede de fundo, na verdade, que vai aparecer, porque são linhas paralelas. Eu consigo enxergar a parede lá na cozinha, eu consigo enxergar a parede na circulação, que tem uma janela inserida nessa parede, eu consigo enxergar a parede lá no fundo com a janela também lá do
do banheiro, né? Então eu consigo mostrar mais elementos. Outro motivo de por que eu estou passando exatamente nesse ponto aqui. Quando a gente vai fazer os cortes, então a gente prioriza as áreas molhadas e também as circulações verticais, né? Escadas, rampas, elevadores. A partir desse entendimento, a gente vai priorizar também que essa linha de corte ela pegue o maior número de portas e janelas, de esquadrias. Então eu estou passando essa linha aqui, ó, porque quando eu passo nela nesse ponto, eu estou cortando nessa parede, eu estou cortando a janela da cozinha, né? E eu estou cortando a porta lá do banheiro, tá? Então eu estou cortando um bom número de esquadrias e aí sim, mais uma vez, o ponto de visualização, né? Se eu vou visualizar desse ponto para frente da casa aqui, ó, vou esquecer, vou tirar a parte dos fundos, percebam que o que eu ia enxergar seria a parede do banheiro, a parede da circulação com esse vão, né? Então eu enxergaria até um pedacinho lá da janela, lá no fundo. Na cozinha, a parede da cozinha aqui, né? No inverso, percebam que essa parede, eu vou enxergar um pedacinho da janela lá no fundo que não vai me informar muita coisa, né? Vai ficar um pedacinho só dessa janela aparecendo. E quando eu imagino esse corte desse ponto para cima, eu vou conseguir enxergar aquelas paredes, como eu falei para vocês, as paredes lá com as janelas, né? Então já estou vendo mais elementos, os elementos estão inteiros aparecendo aí na minha representação. Eu também estou vendo aqui as minhas peças hidráulicas, eu também estou vendo essa paredinha do banheiro, do box, né? Embora na nossa maquete lá, então é um exercício de imaginação aí, né? Embora na nossa maquete esteja sem lá as peças tal, mas a gente está enxergando todos esses elementos aí, tá certo? Na representação dos cortes, muitas vezes a gente até não usa de representar as peças hidráulicas, isso é uma possibilidade, e é o que a gente vai fazer aqui. Porque as peças hidráulicas, como a gente já citou, né, elas são importantes para mostrar um ponto de água, um ponto de esgoto, como é que vai ser essa distribuição desses pontos dentro do nosso projeto, né? Mas não necessariamente serão essas peças, esses modelos a serem utilizados. A gente pode representar essas peças, como a gente também pode não representá-las, tá? Mas a parede do box é um elemento fixo, a gente precisa representar, né? As paredes, os revestimentos, as esquadrias, a gente precisa representar, tá certo? Então, a partir da planta baixa aqui, o que eu tenho agora é uma matriz. Eu tenho a matriz da minha planta baixa. Eu vou manter ela. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda ela, vou dar um copy, copy, e vou copiar essa planta, ó. Percebam que eu já lancei a linha lá. Deixa eu fazer só mais uma coisa aqui, ó. Eu vou, além de eu manter a linha, eu vou representar aqui como a ideia de uma seta para eu guardar, né? Olha, eu estou cortando nesse ponto e eu vou representar desse ponto olhando para cima, né? Então eu vou guardar esse conceito aí, essa ideia, para a gente trabalhar o nosso corte, certo? Como eu estava mostrando para vocês, na representação do corte, a gente faz o quê? Imagina uma superfície, né, uma superfície de corte num determinado ponto, tira a parte que não nos interessa e observa o que restou através de linhas paralelas aí, né? Tá? É essa representação que nós vamos fazer lá no AutoCAD. Mais para frente eu vou ensinar vocês também a fazer usando o layout do SketchUp, o que gera uma vantagem para nós, né? Quando a gente usa o layout do SketchUp, percebam que as portas no corte elas são representadas fechadas, tá? Na planta nós representamos as portas abertas, né? E quando a gente vai para um corte, a gente representa as portas fechadas, porque senão
dependendo do lugar onde eu passasse o corte, poderia ficar um pedaço de porta voando aí, flutuando no ar, né? Então a gente representa elas sempre fechadas, tá certo? Então eu vou ensinar vocês depois, mais à frente, trabalhar também com o layout do SketchUp, o que é bem bacana, porque ele já começa a mostrar também detalhes das esquadrias, né? Ó. Começa a mostrar os detalhes das esquadrias, da porta, das janelas, né? Coisa que no AutoCAD lá a gente vai fazer só a representação simplificada. Assim como a gente fez lá nas janelas na planta baixa, tá certo? Então a ideia aqui, ó, mantive uma matriz, fiz uma cópia, esse é meu corte transversal. A ideia aqui é tirar a parte que não nos interessa e deixar o que restou, que é o que nos interessa aí, né? Então vou dar um trim, R-trim, vou dar um select all, né? Um enter, sem selecionar nada, e vou cortar tudo que tiver para baixo da linha de corte ali, ó. Tá? Aqui no caso, se eu quiser cortar, eu vou ter que dar um explode. Não tem problema essa mudança dela, né? Isso aqui é só, tudo isso que a gente está fazendo aqui são só elementos auxiliares, eles não são desenhos definitivos, por isso que a gente manteve uma matriz lá, né? A gente manteve uma matriz, aquela planta vai ser o nosso desenho definitivo. Então, se ela mudar, desconfigurar um pouco o layer aqui, não tem problema, tá? Se quiser, num excesso de preciosismo, mudar o layer lá também pode, não vai fazer, mas não vai fazer muita diferença. Então, já cortei lá, agora eu vou apagar. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente o processo que eu estava falando aqui com vocês, né? Eu peguei toda a parte que não interessava, apaguei ela, tirei ela e deixei só a parte que nos interessa, né? E agora vamos começar essa representação. Eu vou começar pelo layer 5, porque a gente vai começar, assim como a gente fez a planta, né? A gente vai começar sempre pelas paredes lá. Então eu vou traçar uma linha aqui, ó, acima do meu desenho aqui, da minha representação da planta, eu vou traçar uma linha qualquer, ortogonal ligado, tecla F8, eu vou lançar uma horizontal qualquer, que vai representar a minha linha do terreno. Esse é a minha linha de piso, tá? E agora eu vou dar offset, vou habilitar a tecla F12 lá, Dynamic Input para o offset, né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá na nossa planta, ó. Eu acabei de representar a linha de piso, que representa o nível 0, né? Eu, por enquanto, não vou representar a linha do terraço. Eu vou fazer, porque a gente, nosso corte lá, ó, ele tá pegando lá a parte da cozinha onde tem o nível 25, né? Então a gente vai sair do nível 0, a próxima linha vai estar 25 centímetros acima, 0,25. Vou fazer a linha de piso. Fiz a linha de piso, então a primeira linha que a gente criou lá é a linha do terreno. Agora eu vou criar a linha de piso. Vou jogar uma linha aqui no 0,25, formando a linha de piso, que é... Deixa eu ver se eu consigo representar ela aqui. Se ela vai representar. Olha lá, né? Criei a linha do terreno. Agora eu criei a linha de piso. Agora eu vou jogar a altura aqui, ó, a altura do meu pavimento, do meu pé direito. Vou jogar a linha de altura do meu pé direito.
Depois, já vou fazer aqui, eu vou jogar a espessura da laje. Olha lá. Então, eu joguei a linha do terreno. 0,25, vou fazer uma linha do piso. 2,65, que é a altura que é definida desse pavimento. Lembrando que essa planta é uma planta que a gente extraiu de um livro, né? Do Gildo Montenegro, Gildo A. Montenegro, desenho arquitetônico. A linha da laje, né? Do pé direito, desculpe. Agora a espessura da laje. Percebam que eu ainda não vou lançar a linha que define a altura da minha cobertura. Porque a altura da minha cobertura depende de umas contas, depende do tipo de telha que a gente vai colocar, esse tipo de coisa a gente não lança aí por enquanto, tá bom? Lá na minha planta, a linha do terreno tá aqui. Zero 0,25 é a próxima linha, né? Quando eu dei offset, ele pediu lá specify offset distance, né? 0,25 é a próxima linha. Agora, a próxima é 2,65, 2,65. E agora, a linha da nossa laje lá, ponto 15. Certo? Já lancei todas as alturas do nosso prédio, com exceção da cobertura, né? Percebam aqui que existe uma superfície de corte essa linha, né? Quando a gente passa a linha, a gente está, na verdade, com uma superfície de corte, ó. É uma superfície de corte. O que eu vou representar nesse primeiro momento? Somente os elementos que fazem contato com essa superfície de corte, tá? Num primeiro momento, eu vou representar somente os elementos que estão em contato com a superfície de corte. Depois eu vou representar o que eu consigo observar a partir desse plano. Então aqui, ó, em modos práticos, o que acontece? Aqui nós temos uma parede, né? Nós estamos cortando a janela, mas para existir uma janela, antes precisa existir uma parede. Então essa parede aqui, ó, ela está em contato com a superfície de corte, né? Vou puxar essas linhas. Essa parede aqui também, ó, ela está em contato com a superfície de corte. Eu vou puxar essas linhas. Aqui, embora pareça estar no vazio, né? Porque é uma porta. Para existir a porta, tem que ter uma parede. Então essa parede está encostando na superfície de corte. Vou puxar essas linhas e aqui de novo a parede encostando na superfície de corte. Vou puxar essas linhas. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer com excessos, ó. Comando line. Vou pegar essa parede aqui. Posso pegar qualquer ponto dela aqui, ó, né? Como referência. Deixa eu desabilitar a tecla aqui. Tem dado uma bugada no meu card, eu preciso sair e voltar aqui. Olha lá, ó. Agora eu vou cruzar, tô com o ortogonal ligado. Eu vou cruzar com excessos, ó. E vou dando comando line, cruzei lá em cima, dei um enter para sair, dou um enter de novo, voltei no comando, vou clicar na outra linha lá, ó, e vou cruzar todas as linhas, ó. Opa. Vou dar um enter e um enter, né? Vou sair do comando e vou voltar no comando para eu pegar um novo ponto. Lembrando que aqui, ó, embora pareça que não está cortando nada, ele está cortando uma parede, porque para ter uma porta tem que ter uma parede. Enter e enter. A linha. Enter de novo. Certo? Tá lá. É representado, já fiz a representação de todas as paredes, ó. Eu tenho 4 paredes lá, já estou com as 4 linhas lá lançadas, né? Minhas linhas de piso também já estão representadas, minha linha de laje também já está representada, com exceção, mais uma vez, com exceção da cobertura, toda essa superfície ela já está representada lá. Agora eu vou cortar os excessos. Vou dar um trim. Agora, antes de dar o trim, em vez de eu dar um select all, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar só as linhas lá do meu corte.
Por que isso? Porque a hora que eu for cortar daqui para baixo, ó, ele já vai apagar os excessos de linha que eu criei lá na minha planta de referência, né? Minha planta auxiliar ali para eu representar meu corte. Selecionei todas as linhas, vou dar um Enter e agora eu vou apagar, ó. Já tirei as linhas lá abaixo da linha do terreno. Essa primeira linha de baixo é a linha do terreno, né? Então essa linha de cima é a linha do piso interno. Eu vou cortar a face externa dela, que é o trecho externo dela, ó. Isso aqui são duas linhas que definem o pé direito e a alta espessura da laje. Vou cortar aqui. Daqui para cima da laje também está sobrando. Eu vou cortar lá os excessos, né? Assim como na planta baixa, nós vamos cortar todas essas emendas aqui, ó, que são os pontos aonde a laje encontra com a parede. Nós vamos cortar também essa linha horizontal. Opa, o que aconteceu aqui? Nós vamos cortar... Por que você não está reconhecendo? Nós vamos cortar todas as linhas horizontais aqui também, porque normalmente tem que ter uma viguinha aqui, uma viga, né, que vai travar essa laje ou vai suportar essa laje e a gente vai representar ela futuramente. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que ele não está reconhecendo em algum momento ali a linha. Aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos cortar todos os excessos e vamos manter somente as linhas externas, ó, até a linha de terreno lá. Então eu vou cortar aqui. Vou dar um extend aqui, tá? Vou dar um Ctrl e vou dar um extend. Opa, Shift, né? Desculpa. Shift Select, né? Tá aqui, né? Shift Select. Eu inverti o comando. Por que eu estou fazendo isso? Não é errado eu representar da maneira que está representado aqui, ó. Porque é como se tivesse tudo fundido, né? Tudo mesclado numa coisa só. Não é errado eu cortar esse excesso aqui. Mas também não é errado eu representar essa parede chegando até o térreo, né? Chegando ela toda até o terreno lá. Então eu vou manter aqui. Aqui também tem uma outra situação, uma outra condição, que muitos projetistas não fazem, poderia ser feito, que é a espessura do piso aqui, né? Normalmente um contrapiso, com piso tudo acabado, tem lá em torno dos seus 8 centímetros. Vou dar um offset aqui, ponto 8. Vou dar um offset aqui. Deixa eu sair do trilho. 7.08, né? 0.08. Vou fazer aqui, que é aquela diferença lá do terraço, que dá os 17 centímetros, tá justamente com essa mesma altura aqui, né? E agora vou dar um extend. Vou estender essas linhas aqui. Certo? Nesse caso, eu acho que é válido a gente também fechar. Opa. Fechar aqui. Tá lá. Representada a minha linha de piso. Tá certo? Por que eu estou fazendo essa linha do contrapiso aqui, ó, diferente lá do SketchUp? Porque aqui são 25 centímetros. Se eu for fazer 25 centímetros de um contrapiso, né, de um concreto, por exemplo, de uma argamassa, eu vou gastar muito material. Como que a gente faz isso na prática? A gente acaba aterrando internamente, deixando aquela diferença de 8 centímetros, por exemplo, porque vou entrar 6 centímetros de contrapiso, mas estou deixando 2 centímetros aí, que é para regularização e assentamento do piso final, lá um porcelanato, um piso cerâmico, ou piso que seja da escolha, né? Então, como a gente vai aterrar a parte da casa, eu vou cortar essa linha, né? Lembrando que essa linha é a linha do terreno, mostrando que esse terreno ele sobe um pouquinho, né? Ele invade um pouquinho lá o nível da casa. E vou cortar aqui, ó.
Então, aqui está o terreno, aqui vai continuar também. Depois a gente pode até fazer uma rachura que representa esse piso aqui, tá certo? Bom, feito isso, eu vou lançar ainda, agora já vou lá para a cobertura, pensando ainda só na superfície de corte, né? Eu não estou representando ainda tudo que eu estou vendo, mas eu estou representando só o que está em contato com a minha superfície de corte. Vou representar essa cobertura. Mais para frente eu vou explicar melhor isso para vocês, mas na representação da cobertura existe um cálculo que a gente faz. A nossa cobertura é uma cobertura de telha cerâmica, né? É uma cobertura de telha cerâmica. Telha cerâmica, como ela tem, quanto maior é o comprimento da telha, menor pode ser a inclinação dela, tá? Na telha cerâmica, como elas são telhas pequenas, você precisa ter uma inclinação, uma altura, uma inclinação maior, né? Por que isso? Pelo refluxo de água. A água vem escorrendo aqui e ela começa a acumular, né? Mesmo que minimamente, ela começa a acumular em cada degrau aqui. Ela faz um mini turbilhão ali, ó. E ela vai, é lógico, ela vai fazer isso pela canaleta, né? Não pela capa, né? Não pela telha que está curvada para cima, mas pela telha que está curvada para baixo. Mas nesse acúmulo que ela faz, se ela tiver com baixa inclinação, essa água ela começa a infiltrar entre as telhas, e aí a hora que ela infiltra entre as telhas, ela vai começar a pingar para dentro do ambiente, né? Em química lá vocês aprendem que a corrente de hidrogênio, H2O, né? A água tem dois hidrogênios para cada oxigênio, né? H2O. A corrente de hidrogênio é uma corrente muito forte. Ela não se quebra fácil, né? Quem nunca fez isso, por exemplo, derruba algum líquido sobre a mesa, aí você puxa um filetinho de água para o canto da mesa assim, e esse filetinho escorre toda a água da mesa, né? É essa corrente de hidrogênio que faz isso. Aquelas piscinas plásticas, quando você vai esvaziar, não sei se vocês já viram, mas é um gancho, parecendo um cabo de guarda-chuva, assim, né? Que você enche de água e a hora que você vira, ele puxa a água de dentro da piscina para fora da piscina, mesmo contra a gravidade, né? Ela sobe e desce. É essa corrente de hidrogênio que faz isso, né? Então, quanto menor o tamanho da telha, maior tem que ser a inclinação. Quando a gente fala em telha cerâmica, a inclinação é sempre, em média, né? Vai depender do tipo de telha, mas em média 30% é a inclinação mínima para a telha cerâmica, usando aqui uma média entre todas as telhas. Ela pode variar aí de 25, 27 até 35% de inclinação, tá? Mas na média aqui, 30% você não vai errar, né? Porque se pegar salvo algum caso específico, numa telha com 35%, por exemplo, com 30% numa telha cerâmica, você não vai errar nessa inclinação, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? 30%, né? Nós temos 6,45, certo? Deixa eu pegar a calculadora aqui, para vocês entenderem. Nós temos uma largura de 6,45 a ser vencida, né? 6,45. 6,45. 30% vezes 0,30, 30% dá 1,93 m. Isso se nós tivéssemos uma única água, né? Vou pegar aqui, ó, 1,9. Um ponto, né? 935. Eu mandei eixo X e eixo Y, né? Essa seria a nossa inclinação se nós tivéssemos uma única água. Mas nós temos duas águas, né? Nós temos duas águas. Então eu vou pegar esse valor
e vou dividir ele por 2. 0,9675. Bom, existe um coeficiente de segurança, quando a gente vai trabalhar o telhado, para que não aconteçam erros, a gente trabalha sempre múltiplos de 5 centímetros. Porque dificilmente um carpinteiro, um pedreiro, vai conseguir deixar com essa altura exata. Ó. Aqui está 96 centímetros, mais 7 milímetros e meio, né? O risco dele errar isso daqui é muito grande. Então a gente trabalha sempre de 5 em 5 centímetros, sempre arredondando para cima, tá? Então, como está 96, né? Seria então 90, 95, 1 metro, 1 metro e 5, 1 metro e 10 e assim por diante. Como arredonda para cima, 96, a gente vai usar a altura de 1 metro, tá? Essa altura de 1 metro, ela serve também como altura mínima quando você tem, igual nesse caso aqui, que provavelmente a caixa d'água vai estar escondida debaixo desse telhado, né? Então, para caber uma caixa d'água, para ter condição depois de você fazer um acesso, para fazer uma limpeza nessa caixa d'água, uma manutenção nela, esse telhado tem que ter no mínimo 1 metro de altura. Então, se eu tivesse uma altura aqui, né, muito inferior a esse 1 metro, mas se eu precisasse desse 1 metro para a caixa d'água, uma das alternativas para eu não aumentar muito a inclinação é subir a alvenaria das laterais, e aí eu consigo manter uma inclinação ainda próxima dos 30%. Por que eu não posso só aumentar a inclinação de um telhado exageradamente, né? Se esse telhado começa a ficar muito inclinado, a tendência dessas telhas é elas escorregarem, elas deslizarem e desencaixarem. Para manter um telhado muito inclinado, igual os chalés alpinos, né? Para manter uma inclinação muito alta, como os chalés alpinos, a gente precisa parafusar, a gente precisa amarrar, a gente chama de amarrar, na verdade, né? A gente precisa amarrar essas telhas, que ela pode ser parafusada, pode ser amarrado. Telhas de qualidade, se vocês perceberem, se vocês tiverem a curiosidade, quando você pega uma telha de qualidade, ela tem um pontinho. Vocês já viram no fundo da garrafa, no fundo da garrafa de Coca-Cola, por exemplo? Hoje em dia é difícil, né? A garrafa de vidro. Mas nas garrafas de vidro, no fundo dela tem um pontinho em baixo relevo, né? Um furo em baixo relevo ali, que é um pontinho mais frágil. Para que aquilo lá? Se você vê uma criança enfia o dedo dentro da garrafa, por exemplo, para você tirar ela, você precisa tirar o ar de dentro da garrafa, né? Então você consegue bater um preguinho naquele furinho ali no pé da garrafa e ela vai quebrar só o fundo, sem o risco de cortar a criança. E aí você consegue tirar o dedo. Nas telhas de qualidade também tem um pontinho desse em baixo relevo, onde você tem menos material nesse ponto, né? Então ele acaba sendo mais frágil, que é o ponto adequado para você furar com uma furadeira ali, por exemplo, para que você possa amarrar essa telha. Por que a gente chama de amarrar? A gente chama de amarrar porque a gente pode usar, por exemplo, a gente pode usar um arame para travar essa telha, né? Por isso que é chamado de amarrar e não de parafusar, mas a gente pode usar também um parafuso, tá certo? Então, voltando aqui, nós vamos trabalhar, então, pelos nossos cálculos, a gente vai trabalhar com 1 metro aqui no centro, né? Então, vou lá na minha planta, eu vou usar o layer 3 para esse telhado. Por que eu vou usar o layer 3? Embora seja uma superfície que está sendo cortada, como as linhas elas vão ficar muito próximas uma da outra, se eu usar um layer muito grosso, uma linha muito grossa na hora da impressão, vai ficar um borrão lá na minha representação, né? Então eu vou aqui, ó, peguei o midpoint, vou puxar na vertical, estou com o ortogonal ligado, 1 metro, e vou ligar a extremidade, ó. Vou ligar a extremidade. E vou fazer a mesma coisa na outra extremidade lá. Certo? Essa linha de 1 metro era uma linha que eu usei só como referência, posso apagar ela. Mas eu vou estender até quanto aqui, ó? Tem um beiral, né? Eu vou usar a referência lá da minha planta para esse beiral, ó. Vou puxar a linha aqui
puxar a linha aqui. E agora eu tenho lá a extensão até onde vou dar um extend. Tenho extend EX, né? E enter. Ou, se quiser usar, clicar no extend, tá aqui, né? O comandinho trim, extend, grupo modify, né? Tá lá em cima também, menu em cascata, ó, trim, extend, grupo modify. Estiquei aqui, já projetei o meu beiral, né? Mais uma vez, essas linhas aqui, elas já poderiam ser cortadas, mas antes de eu cortar essa linha, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar um offset aqui de 5 centímetros, que é mais ou menos a espessura da telha, tá? A gente não costuma representar, é uma representação simplificada, a gente não costuma representar madeiramento, nada disso no telhado. Só a inclinação, que é o importante para a gente saber se essa inclinação está adequada em relação ao tipo de telha que a gente vai usar. Então, vou dar um offset de 0,05, né? 0,05. E vou reproduzir essas duas linhas para cima, né? E agora vou fechar aqui, ó. Por isso que eu mantive a linha auxiliar ainda. Vou usar o comando line, ó. E vou usar um perpendicular aqui, ó, para dar esse acabamento mais adequado, né? E vou fazer isso dos dois lados, usando o perpendicular, buscando o ponto perpendicular ali embaixo. E agora sim, eu posso deletar essas linhas e dar um trim no excesso ali no cantinho, né? Ó. E aí o meu ponto mais extremo aqui ficou exatamente com os 40 centímetros lá. Falta fechar lá o ponto em cima, né? Para fechar o ponto em cima, nós vamos usar o comando fillet. Comando fillet, barra do grupo modify aqui. Né? O fillet, percebam que ele tem uma representação arredondada, então ele serve para fazer curvas também, né? Se eu quero fazer um canto arredondado numa peça, vamos mostrar um exemplo aqui, né? Todos esses cantos arredondados nessa peça foram usados fillet, comando fillet, né? Então eu poderia usar para cantos arredondados, mas eu vou usar fillet para fazer a junção dessas duas peças. Fillet é tecla F, o atalho de fillet. E agora, ó, lembra que eu falei que dá para fazer um arco, né? Dá para fazer o ponto arredondado. Perceba que o raio é 0. Se o raio é 0, eu não tenho um raio, eu não tenho um arredondamento, né? Então já posso manter assim. O que eu vou fazer? Eu vou clicar num ponto e vou lá buscar o outro. Ó, percebo que ele já gera a projeção lá da onde ela vai encontrar. Ó. Cliquei, ela já encontrou as duas linhas lá acima, certo? Bom, a partir daí agora, a partir desse ponto, eu vou começar a observar tudo que eu consigo enxergar a partir da superfície. A superfície de corte toda... Ah, peraí. Tá faltando eu representar a abertura, né? Aqui a gente cortou a parede, mas tem uma janela, né? Vamos lá de novo, ó. Nós cortamos a parede, mas nós temos uma janela ali, né? Ó. Sempre com paralelo projection, né? Nós cortamos uma janela aqui e nós cortamos uma porta aqui, né? Então nós precisamos representar ainda na superfície de corte, ó. Ainda pensando na superfície de corte. Então vou representar aqui, ó. Vou lá na minha planta. Janela da cozinha tem um parapeito de 1,40 e uma altura de 70. Então vou pegar da linha interna do piso, 1,40 mais 70. E a porta tem 2,10 de altura, né? Se a gente perceber aqui, 1,40 mais 70 também dá os 2,10. Eu posso usar a própria linha superior dessa janela e já puxar uma extensão para representar a altura dessa porta aqui que eu vou cortar. Né? Então vou lá, agora vou dar um offset. Offset é 1,40, né? 1,40, vou pegar a linha do piso interna lá, ó, e vou jogar lá para cima. E agora vou sair do offset e voltar, porque eu não habilitei a tecla F12. Novo offset, saí do offset e voltei no offset lá embaixo, ó.
qual que é a nova distância? Specify offset distance. Nova distância é 0,70, né? Ou só ponto, espero que era a mesma coisa. Joguei ela para cima lá, né? Vou sair do comando aqui, lembrando que essa linha, como eu falei para vocês, ela também serve para altura. Eu posso dar um extend aqui, como eu posso simplesmente clicar na linha aqui, ó, como eu estou com o ortogonal ligado, e cruzar ela lá, ó, tá? Já cruzei ela, e agora sim, eu vou dar um extend, select all, vou estender esses dois pontos, e agora eu vou dar um Shift Select, vou inverter já aqui, ó, para cortar os excessos, ó. Isso que eu usei Select All lá. Tá? Cortei os excessos, já deixei o vão da porta, já deixei o vão da janela. Assim como a gente trabalhou lá na planta baixa. Esses dois pedacinhos, seleciono e deleto. Agora aqui, ó, nós vamos fazer a mesma representação, tanto porta como janela, nós vamos usar o mesmo conceito da representação simplificada das janelas. Vou pegar o layer 1, então, e vou fazer as duas linhas externas. Fazer as duas linhas externas lá com layer 1. Fazer isso também na porta. Né? O que são essas linhas externas aqui na porta e na janela? São as linhas da janela ali, ó, que estão ao fundo, que não foram cortadas, mas que a gente consegue enxergar a partir do ponto de corte. Na porta a mesma coisa, lá as linhas do batente lá ao fundo, né? Que não foi cortada, mas que a gente enxerga a partir da superfície de corte. Tá? Então já fiz essas duas linhas, agora vou dar um offset. Lembrando que as janelas, elas variam de 3 centímetros a 5 centímetros. Eu vou dar 5 centímetros, né? A espessura interna delas aqui, o espaçamento entre as linhas internas tem que ter de 3 a 5 centímetros. E a porta, ela usa, ela tem 3,5 centímetros, né? De espessura, mas numa representação simplificada a gente pode usar ali o 0,5, ou eu poderia pegar aqui uma linha de eixo, por exemplo, e lançar o 0,035, por exemplo, né? Então representei a porta aqui também de maneira simplificada. Agora eu vou selecionar essas duas internas porque elas são correspondentes lá, elas fazem parte do layer 2. Agora sim, já representei toda a superfície de corte. A partir dessa superfície de corte, agora eu vou começar a representar tudo que eu consigo observar a partir do ponto que foi cortado. Então, percebam que as portas, como aquela porta da cozinha, como ela está transversal, ela está até aparecendo um pedacinho do trinco aqui, né? Como é uma representação simplificada, a gente não vai representar o trinco lá no nosso corte. Então aqui eu consigo enxergar a parede lá do fundo. Lembrando que eu estou cortando também uma pia, que eu poderia representar essa pia, né? Eu poderia representar essa pia, mas ela não é importante, não é obrigatória. Ela é importante, mas não é obrigatória na representação de um corte. Eu posso ou não representar. Eu vou representar a parede do fundo lá, da cozinha, é só uma parede. Na circulação, eu estou vendo aquela parede com uma janela. No banheiro, eu estou vendo a parede com a janela. Né? Depois a gente vai representar ainda, nós temos ainda uma paredinha baixa aqui, que é aquela paredinha do box, que é uma paredinha com 2 metros de altura. Tá? Que a gente também vai representar daqui a pouco. Lembrando que eu vou dar preferência... Lembrando que eu vou dar preferência para todos os pontos fixos, né? Os elementos que são fixos, que são elementos construtivos. Por isso que a gente não vai representar aí as peças hidráulicas nesse corte, tá certo? Que poderiam ser representadas mais uma vez. Lembrando que aquele pacote que eu passei para vocês, lá, aqueles blocos do AutoCAD, tem a vista lateral da pia,
a vista lateral do vaso, né? Que dá para a gente usar, tá bom? Mas não é obrigatório. Então, vamos lá. Então, aqui na cozinha era só parede, não preciso representar nada. Na circulação, é a parede com uma janela, né? Usando o Layer 1, inicialmente. Usando o Layer 1, eu vou pegar a linha, então, dessa janela, a largura dessa janela, ó, e vou lá cruzar uma linha lá em cima, ó. Vou usar a referência da minha planta e vou cruzar a linha lá em cima. Vou fazer a mesma coisa já aqui com a janela também lá do banheiro. Vou puxar uma linha para cima. Percebam que eu estou fazendo tudo com excessos, não estou preocupado com a posição exata delas, né? E agora nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Essa janela da circulação, ela tem a altura do parapeito de 2,10, mais 50 centímetros, né? E aqui, ó, nós temos 2 metros mais 60 centímetros. Lembram que a altura do nosso pavimento é 2,65? A altura do nosso pavimento é 2,65, né? Isso significa o quê? Que se eu pegar a linha de cima lá e jogar 5 centímetros para baixo, que é o quanto está lá sobrando de espaço dessa janela até chegar na laje, né? Eu posso fazer aqui, jogar 2 metros do fundo de baixo, eu vou fazer dessa forma aqui. Eu poderia fazer o seguinte aqui, já analisando minhas janelas, eu poderia jogar só 5 centímetros lá de cima. Então eu vou fazer isso, mas eu vou jogar as linhas de baixo para cima para não confundir vocês nesse momento. A janela, então, da circulação tem um peitoril de 2,10, né? Vou dar um offset. Vou clicar lá na linha do piso, 2,10, que era a mesma altura da janela, né? Vou sair do offset, voltar no offset, agora é de 50 centímetros. 0,50, né? Ou só 0,5, a mesma coisa. Olha lá, a linha da minha janela. Depois a gente muda a configuração do layer, né? Porque dando offset ele está reproduzindo uma linha do layer 5. No banheiro, a altura do parapeito é 2 metros, saí, voltei no offset, a altura é 2 metros, saí, enter, saio do offset, enter, volta no offset de novo, agora a altura é 0,60, só 0,6 seria a mesma coisa. Tá lá, ó, já defini a região, né? Agora vou dar um trim, TR trim, vou selecionar, opa, eu dei um enter antes, dei um enter, select objects or select all. Eu vou selecionar somente os elementos aqui da janela, para depois ficar mais fácil na hora de eu cortar. Agora sim, selecionei só os elementos que eu quero cortar, né? Agora eu dou um enter, eu posso cruzar com outras linhas que não tem. Ah, ela está encostando lá, tá cruzando lá em cima, não tem problema, aqui já ficou fácil. Consigo cortar elas aqui, né? Sem ficar sobrando pedaços lá para ter que limpar depois, já é não adianta. Aqui agora eu preciso transformar isso daqui, configurar dentro do mesmo layer, né? Então vou dar um Match Property, MA, pode ser MA no teclado, Match Property, Select Source Object, o objeto fonte, é a linha vermelha, né? E agora eu vou clicar nas linhas que eu quero alterar. Lembrando que a representação em corte é uma representação simplificada, porque depois a gente vai lançar cotas aqui dentro, e se a gente colocar ela com todos os detalhes, acaba embolando com o desenho com o desenho com o desenho da janela, né? Eu vou colocar um texto aqui depois, e esse texto vai se misturar com o desenho e vai ficar difícil, pode gerar um borrão ali e ficar difícil de entendimento, certo? Bom, agora nós sabemos que a nossa cozinha é azulejada, né? E que nosso banheiro também é azulejado. Antes de eu fazer os azulejos aqui, a partir da superfície de corte, mais uma vez, ela não está representada no nosso 3D aqui, a paredinha do box, né? A paredinha do box aqui, ó, que ela tem 2 metros de altura. Eu vou usar também o Layer 3 para representar a paredinha do box lá. Vou pegar o comando linha, vou pegar a referência dela aqui, ó,
e vou jogar essa linha. Lembram que a altura do parapeito aqui, da janela do banheiro era de 2 metros? Então eu já vou trazer direto essa linha até esse ponto aqui, ó. Eu já sei que é aqui. E a parede do box é desse ponto até a parede lateral, né? E já vou puxar essa linha aqui também. Ó lá. Já representei ela, vou dar um trim. E agora vou selecionar essas duas linhas aqui, ó. Pro trim, enter. Vou cortar o excesso, dei um enter para usar. Agora tá lá, select object to trim, né? E a etapa, tá lá a paredinha do box. Agora sim. Parede da cozinha azulejada, parede do banheiro azulejada, né? Então vou representar essas paredes aí agora. Vou dar um hatch, hatch. Vou dar um hatch. Posso usar qualquer rachura aqui, ó. Lembrando que é só uma representação simplificada. Por que eu estou usando qualquer rachura aqui? Porque depois eu posso dar um match property, match property, e lá source object, objeto de referência. Vou selecionar lá a rachura que eu já tenho criada e vou clicar aqui, ó. Já fiz a representação do meu azulejo lá, certo? Vou fazer a mesma coisa, match, né, hatch. E vou fazer a mesma coisa lá dentro do banheiro, ó. Enter, agora sim, match property. Tá lá. Aqui essa parede do box, ela pode ser azulejada, ela pode ser tijolinho de vidro, ela pode ser uma placa de concreto, né? Eu vou representar aqui como se ela fosse uma placa de concreto, por exemplo. Para a placa de concreto, a superfície do concreto, quando a gente usa uma forma, ela fica umas marquinhas da madeira, umas linhas, umas irregularidades. Mesmo numa chapa lisa, tem algumas irregularidades. Eu vou pegar o layer 8, e vou representar algumas linhas aleatórias aqui, ó. Desligado. Olha lá. Né? Fiz uma marcação lá, como se fosse uma paredinha de concreto, por exemplo. Às vezes fica alguma bolinha, alguma coisa. Dá para fazer umas bolinhas bem pequenininhas, ó. Praticamente um ponto, né? Então tá lá uma representação de uma superfície de concreto. Tá certo? Bom, eu falei para vocês, a gente está quase encerrando aqui já, eu falei para vocês que a gente tem umas vigas, né, travando essa laje. Então na parede aqui, ó, eu vou usar o layer 5 de novo, layer paredes. Eu vou fechar aqueles vãos que eu tinha aberto inicialmente. Vocês vão entender por que a gente abriu. Por que eu abri se eu vou ter que fechar de novo, né? Eu vou fechar eles de novo aqui, ó. Só que eles não vão se manter nesse ponto. Então eu vou selecionar essas linhas que eu acabei de criar. Selecionei as linhas. E agora eu vou dar um move. M e Enter. Move. Vou clicar num ponto qualquer aqui. Eu tô pegando um cantinho aqui, ó, como servindo como referência. Ortogonal ligado, né? Para que ele fique bem posicionado. Vou puxar para baixo. Essas viguinhas, elas variam de 20 até 30 centímetros. Nós já temos 15 de laje lá. Eu posso jogar 10 centímetros para baixo, 10 ou 15 centímetros para baixo. Eu vou jogar 10 centímetros, 0,10. Né? Coisa lá, ó. Percebem? Ficou a marcação. Isso aqui é só uma representação simplificada também. Agora nós vamos aplicar uma textura de concreto aqui, tá? Vamos aplicar uma textura de concreto de uma superfície cortada, diferente aqui. Aqui eu representei, eu vendo a face de uma placa de concreto. Aqui eu vou representar como se esse concreto estivesse sendo cortado. Vou dar um head. E agora eu vou buscar lá Arconc aqui, ó, representação do concreto.
tem que mudar o layer lá, né? Então, deixa eu... poderia fazer isso depois, mas eu vou sair aqui, ó, vou voltar aqui, ó, layer 8. Rachura sempre em cinza para não prejudicar a visualização do desenho em si, né? Das paredes e tudo. Vou dar um RET aqui de novo. Então agora sim estou no layer corrente certo. Arconc, ok. A gente já fez algumas tentativas de erro. Eu acredito que 0.0012 vai ser a escala para esse concreto. Eu acredito que seja isso. Add Pick Point, olha lá. Vou clicar dentro da região, vou dar um clique, vou dar um Enter agora. Confirmar, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Vou dar um Enter. Tá lá, ó. Essa é a representação do concreto, ó. Pontinhos, bolinhas e triângulos, né? Os triângulos representam a brita do concreto, os pontinhos representam a areia, as bolinhas, as circunferências, né, as bolinhas representam o ar que tem no concreto. Quando o concreto está curando, ele gera ar, né, ele começa a formar bolhas. Por isso que a gente não pode usar uma areia fina, por exemplo, para fazer um concreto, porque a gente precisa usar muita água para misturar um concreto com areia fina, porque ela tem maior superfície de contato, né? Então, a gente precisa de mais água para poder trabalhar com esse concreto. Como a gente precisa acrescentar muita água numa areia fina, ela acaba evaporando muito, né? E acaba sobrando muitos vazios, muitos buracos lá no concreto futuramente. Aqui eu vou fazer ainda, ó, vou pegar, como eu ia fazer de maneira aleatória, mas eu vou pegar aqui 30 centímetros, tá bom, 30 para fazer uma representação de piso, tá? Normalmente eu nem faço isso, a gente para o exercício aqui, mas fica bem, a qualidade visual fica bem bacana quando a gente usa aí o preenchimento de um piso, por exemplo, né? Então eu vou fazer isso aqui. Vou dar um... Eu vou usar, em vez de usar comando line, eu vou usar polyline, PL. Polyline. Por que eu vou usar polyline? Vocês vão entender. Vou 50 centímetros aqui, ó. E agora vou puxar o ortogonal ligado, vou buscar o midpoint lá, o station, lembra? Intersection station, ó. Peguei o midpoint, trouxe ele para baixo, ele já pegou a extensão do ponto aqui embaixo, ó. Fechei aqui. Vou dar um zoom aqui, cortar os excessos dessas linhas. E agora aqui eu vou aplicar uma rachura. Eu vou aplicar uma rachura sólida aqui. Apliquei a rachura sólida. Agora, por que eu usei polyline e não line? Ó, polyline, ela é um objeto composto, né? Então, com um único clique, eu seleciono ela inteira. Eu não preciso ficar selecionando vários pontos. O que eu vou fazer aqui? Selecionei tudo e eu vou mudar essa cor. Eu vou colocar uma cor meio de terra lá, ó. Eu gosto de usar mais pro laranja, pro amarelo, pro laranja, né? Eu acho que essa cor aqui, essa aqui tá bacana. E agora vou mostrar para vocês lá a ideia de uma representação. Na hora da gente representar lá o nosso objeto, ó, talvez aquela mais amarronzada seja mais interessante, né? Mas aqui, ó, estão todas as linhas grossas representadas, as linhas médias, as linhas finas, né? As representações em cinza, e tá lá um destaque do que é a Terra, fica fácil de identificar. Depois a gente vai lançar as cotas ainda, tudo, né? Então eu vou jogar aqui, deixa eu... Vamos ver como é que fica essa aqui.
Eu estou fazendo aqui sem... Ah, já está em escala aqui. Tá, legal. Olha lá. A representação da Terra, fica bem bacana essa representação, né? Na hora de uma fachada, a gente consegue usar um pouco de alguns efeitos, assim, tá certo? Então tá aqui a representação do nosso corte transversal, né? E depois a gente vai lançar todos os textos que são importantes, só para a gente finalizar e fechar o processo aqui, para vocês entenderem por que a representação desse corte é tão importante, né? Por que a representação dos cortes é tão importante? Quando a gente observa nosso edifício externamente, a gente não consegue identificar se essa casa ela é de laje lá dentro, né? Se é forro, se esse forro é inclinado acompanhando a inclinação do telhado, se ele é horizontal, qual é a altura do piso interno, se tem algum detalhe de rebaixo. A gente não consegue identificar nada disso. Então, para nós, para a representação técnica, é mais importante mostrar internamente o edifício. Se tivesse um rebaixo do piso aqui, por exemplo, já seria perceptível, né? Para a gente é mais importante mostrar internamente o edifício do que externa, pensando tecnicamente, tá? A parte externa, uma fachada num projeto, desde que não seja um projeto executivo, onde você vai determinar cada tipo de revestimento, esse tipo de coisa, a fachada ela serve só para mostrar como é que vai ser a cara do edifício. Nem cota, a gente não lança cota, não lança nada numa fachada. Tá certo? Bom, então a aula de hoje é isso. Assim que eu parar a gravação,